Estamos aqui na Moca, Zona Leste de São Paulo, com o Dr. Gabriel Gomes. Sr. Gabriel, o deputado Eduardo Bolsonaro está aqui na linha. Qual a sua preocupação com o Estado de São Paulo? Na sua opinião, qual o principal problema no Estado de São Paulo? Boa tarde. Minha principal preocupação é a segurança pública, tendo em vista que hoje os nossos policiais militares, civis, guardas civis não têm o apoio do governo e das suas entidades de classe. Deputado, eu gostaria de perguntar para o senhor o que o senhor pensa da política do governo do estado e do alto comando da Polícia Militar referente aos policiais militares que se envolvem em ocorrência de resistência seguida de morte. Por uma punição velada do comando da instituição, esses são transferidos, têm os seus horários alterados, trazendo assim um prejuízo financeiro para o policial e um terrorismo psicológico, porque esse que trabalha na rua, que está no combate à criminalidade, ele fica com receio de se envolver numa ocorrência dessas e ter toda a sua rotina, toda a sua vida mudada. Eu gostaria de fazer essa pergunta para o senhor referente a essa política aqui no nosso estado de São Paulo. Opa, tudo bom, doutor Gabriel? A sua pergunta é importantíssima, porque ela afeta não somente São Paulo, mas o Brasil inteiro. E você tocou aí na ferida do motivo, né, da razão pela qual os nossos policiais estão morrendo tanto. Que é o quê? Que é a falta de uma retaguarda jurídica. O que eu quero dizer com isso? O que o doutor Gabriel quis dizer, pessoal, é o seguinte: o policial ele tem receio de atirar. Por quê? Porque no caso específico de São Paulo, se ele atirar, o que vai acontecer com ele? Ele pode ser removido de área. Além dele ter o transtorno de ir trabalhar longe do seu local de moradia, ele ainda vai perder o chamado bico dele, que lá em São Paulo, ele normalmente, para complementar o salário, porque inacreditavelmente, no estado mais rico da nação, a Polícia Militar recebe uma das piores remunerações do país, ele vai ter um transtorno ainda na folga, na hora extra dele. Então, essa política do governador visa o quê? Visa reduzir o número de homicídios. Porque o governador de São Paulo, ele reza a cartilha do politicamente correto. Ele não está preocupado com a vida do policial. Ele está preocupado com o quê? Em apresentar números baixos de homicídio. Como ele não tem um total controle do crime, às vezes, né, caso específico de São Paulo, o governador tem até aí sérios indícios de uma relação um tanto quanto promíscua e nefasta, principalmente com o PCC, vide aquele episódio de 2006, né, do Salve Geral, naquele ano, em que muitas pessoas dizem que houve uma negociação do governador com o PCC, inclusive com a participação de delegados que colocaram a boca no trombone sobre essa negociação. O que ocorre então? Ele tenta reduzir o número de homicídios da força que ele controla. Ele controla totalmente os bandidos, os assaltos? Não, mas ele controla a polícia. Então ele tenta reduzir o número de letalidade policial. Então em São Paulo, por exemplo, a Rota, a Força Tática, enfim, todas as forças que são temidas pelo bandido, o que ele faz? Ele tenta colocar o policial que vai para o confronto, o policial que atua na legítima defesa da sociedade, tenta colocar ele fora de circulação. Transfere ele de batalhão, transfere ele de área. E isso daí, inclusive, com normativas internas da polícia prevendo isso. Coloca ele em setor administrativo. Porque, basicamente, o governador ele não consegue distinguir a letalidade, que é a chamada violência boa, da legítima defesa. Ele não consegue diferenciar isso do crime de homicídio. Para ele, é a mesma coisa. Se um cara está roubando o seu celular e um policial intervém e mata esse bandido, na cabeça do Geraldo Alckmin, é a mesma coisa que quando um outro marginal mata uma pessoa no sinal de trânsito. Você consegue compreender? Para ele, o crime de assassinato, um vagabundo que mete bala na cabeça de um cidadão, é a mesma coisa quando um policial mete bala em cima de um ladrão, em cima de um sequestrador, em cima de um latrocida. Então o que a gente precisa? Primeiro, colocar no comando das polícias o pessoal chamado o quê? Faca na caveira. É o pessoal que vai se lixar quando a imprensa vier para cima para tentar pressionar os comandos com base no politicamente correto. Ele vai ter que fazer um discurso parecido com um discurso que ficou até bem famoso do Jair Bolsonaro, que ele falava o seguinte: eu não quero saber se morrem 100, 200 mil por ano. Eu quero saber quantos marginais morrem. Essa é que é a conta
a ser feita. E eu te garanto, cidadão, hoje em dia, a maioria de pessoas que morre nesses 60 mil homicídios anuais, 60 mil homicídios anuais oficiais. Eu não estou falando nem dos desaparecimentos, tá? Porque é capaz desse número até dobrar. Mas nesses 60 mil homicídios anuais, pode ter certeza, meu caro, a maioria são de civis. É o latrocínio, é o homicídio, é até acerto de conta entre bandido. E uma pequena parte disso são as polícias de fato, né, empregando a energia. Então é por isso que o policial morre tanto hoje. Porque ele tem medo de atirar. Se ele atirar, ele vai ter que se ver com o juiz. Ele não vai ter ninguém dos direitos humanos a favor dele. Provavelmente, boa parte da imprensa estará contra ele, favorecendo os direitos humanos. O policial vai ser transferido de área, vai ter que gastar dinheiro com o advogado, vai causar um rebuliço familiar na vida dele. Então o que ele faz? Ele não atira. Resultado, ele morre. Então, doutor Gabriel, se depender de mim, certamente a gente fará pressões e gestões junto aos governos para que eles coloquem pessoas no comando, secretário de Segurança Pública também, com essa mentalidade que eu estou falando. É preciso o Brasil deixar de lado esse politicamente correto, e não só na esfera governamental, mas também no nosso caso, aqui no Congresso Nacional, né, que eu estou falando de Brasília, no nosso caso, aprovar leis nesse sentido, que garanta ao cidadão de bem uma arma de fogo, que garanta a ele a legítima defesa caso alguém invada a sua propriedade, que assegure ao policial que em operação ele pode atirar, que se ele matar o criminoso ele não vai ter problema com a justiça. Então a linha é mais ou menos essa que eu falei aqui, beleza? Doutor Gabriel, um abraço para você e eu espero que a população de São Paulo esteja bem ciente disso que eu estou falando, porque esses temas certamente estarão nos debates eleitorais de 2018. Um forte abraço, fique com Deus. Gil Diniz, falo da região central da cidade de São Paulo. E estamos aqui com o GCM Fábio de Souza, que fará uma questão para o senhor. De Souza, o deputado está do outro lado da linha. Qual a pergunta que você gostaria de fazer para ele? Olá, deputado. Satisfação em falar com o senhor. Eu sou o GCM de Souza, de São Paulo. Tenho uma dúvida. Por que não se vê ações que melhorem a imagem das forças de segurança pública? É notório falar que a mídia e até a sociedade é impiedosa, né, quando existem erros dos agentes de segurança pública. Porém, não vemos na contramão disso o poder público enaltecendo, valorizando o bom profissional, que com certeza são a maioria. Muito obrigado, um forte abraço. Tudo bom, colega Fábio de Souza, gloriosa Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Colega Fábio, a sua pergunta ela é bem pertinente. E todo mundo, pode ter certeza, todo mundo que torce pelo lado certo, que torce para que o policial ou o cidadão se dê bem frente a um bandido, elas fazem essa mesma pergunta. Por que será que boa parte da imprensa, chamada grande imprensa, né, imprensa mainstream, por que elas não enaltecem o policial? A gente tem que começar analisando, Fábio, quem é que compõe a imprensa. Normalmente são pessoas formadas em universidades, cursos de jornalismo ou de humanas. Essa área de humanas ela é dominada por professores de viés esquerdista, de viés marxista. E para eles não interessa abrir o debate. Logo a universidade, né, que foi feita exatamente para que comportasse o maior número de ideias possíveis, para que fossem feitas as monografias, as teorias científicas, tudo inovador, é exatamente ela que restringe o debate apenas às teorias de esquerda. É por isso que as pessoas, às vezes, não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. Porque quando um canal de televisão abre um debate sobre segurança, ela vai chamar quem? Com todo respeito. Chama um sociólogo, um administrador, um advogado. Vez ou outra vai chamar um policial, mas que seja um policial da área o quê? Da concepção de esquerda também. E aí a sociedade ela se vê o quê? Ela se vê sem alternativas. Ela imagina que não existe saída. Por quê? Porque ela só tem acesso ao conteúdo de direitos humanos. Não abre-se um leque para que outras pessoas sejam escutadas. O próprio exemplo do Jair Bolsonaro. Quando ele fala em colocar arma para o cidadão de bem, a primeira coisa que a imprensa que faz é o quê? É ridicularizar. Olha aí, tá vendo? Quer vender uma arma em cada esquina? Olha aí, tá vendo? Tá achando que a solução da violência passa por distribuir arma para o povo? Vai ser um tiroteio e etc. Enfim, não levam a sério. Porque na cabeça deles,
o que tem que vigorar é essa visão deturpada de direitos humanos, onde a minha vida e a sua vida, no caso aqui que está sofrendo latrocínio em cada esquina, em cada semáforo, ou que está perdendo a vida por causa de um celular, essa pessoa que nos mata, o valor da vida dela é o mesmo valor que o nosso. Certa vez eu vi um tweet do Bené Barbosa em que ele mandou muito bem, e ele falou mais ou menos o seguinte: olha só, eu não acho que um celular, que ele valha mais do que uma vida. É por isso que eu não saio roubando o celular aí à torta e à direita, usando uma arma na mão. Agora, se o ladrão coloca uma arma na minha cabeça e corre o risco de ser alvejado para tentar roubar o meu celular, aí é ele que está colocando a sua vida abaixo do patrimônio. Então, a todo momento ocorre essa inversão de valores. E como a imprensa é dominada por pessoas que pensam dessa maneira, fica difícil da gente encontrar alguém enaltecendo a legítima defesa, elogiando uma ação correta dos órgãos de segurança pública. É muito difícil. Se a gente aprofundar um pouquinho mais o debate, a gente vai chegar aqui. A gente vai chegar na visão do filósofo italiano Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci, ele faleceu nos anos 30. Mas o que ele falava? Ele falava o seguinte: não tome quartéis, tome escolas. Quando nós fizermos uma revolução cultural e ensinarmos as crianças e os adolescentes a pensarem com a cabeça de comunista, com a cabeça de socialista, eles um dia vão chegar ao poder e o poder político chegará naturalmente. O que é pensar com a cabeça de um comunista, de um socialista? É o que eu acabei de dizer. É achar que o bandido é uma vítima da sociedade, que ele foi marginalizado, que ele não teve oportunidade, que é por isso que ele tem uma arma na mão. Ora, seria muito conveniente para todas as pessoas que recebem baixos salários, até mesmo os próprios policiais, os GCMs de São Paulo, falar que não tiveram oportunidade, pegar uma arma no mercado negro e sair praticando crime, dizendo que a culpa é da sociedade. Conseguem reparar que essa ideologia ela já justifica o crime antes mesmo dele acontecer? Antes do marginal chegar lá e colocar uma arma na tua cabeça para te roubar o seu celular, para roubar o seu carro ou para entrar na sua casa, ele já tem alguém falando o seguinte, que essa conduta criminosa, que ela não é justa de crítica, que ela não é digna de reprovação. Pois esse criminoso, ele é uma vítima da sociedade. Ele foi marginalizado por uma sociedade capitalista que não lhe deu as oportunidades. Meus caros, as oportunidades somos nós que fazemos correndo dia após dia. Se você não fizer nada, óbvio e claro que você não vai ter oportunidade. Você pode ser um filhinho de papai, você pode ter a melhor vida do mundo, ou você pode ser o cara com a pior condição econômica do mundo. Se você não correr atrás, você vai ser um fracassado. Então é isso que a gente tem que privilegiar. Tem que privilegiar o quê? É a meritocracia. E não ficar esperando que o Estado, o papai e a mamãe Estado, vá dar conta de resolver todos os nossos problemas. Entendeu mais ou menos? Então, prezado GCM Fábio de Souza, é mais ou menos por aí. E como é que a gente faz para reverter isso? Começando inicialmente, aprovando o projeto Escola Sem Partido, para não permitir que as nossas crianças sejam doutrinadas nas escolas. O passo seguinte é fazer com que esses professores marxistas, que entendem que universidades e escolas são locais para você transformar a sociedade, é para extirpar essas pessoas, esses militantes, do meio educacional, do meio pedagógico. Escola e universidade é local para a transmissão do conhecimento. É para aquela pessoa crescer respeitando seu pai, respeitando a sua mãe, respeitando a autoridade do professor, a autoridade do policial. E quando eu falo policial, pode ter certeza, prezado Fábio, que os senhores das guardas municipais estão inclusos nesse conceito. Ele tem que sair dali uma pessoa voltada para o mercado de trabalho, e não um covarde acostumado a jogar toda a sua responsabilidade na conta do Estado. No dia que a gente conseguir mudar essa realidade, a gente vai ter certeza que vai ter gente dentro da imprensa, muito mais gente, né, elogiando a conduta da legítima defesa. A gente vai estar criando a cultura do guerreiro. Perfeito? Meu caro Fábio, um abraço para o senhor e a todos os guardas municipais do Brasil. Fiquem com Deus. Deputado Eduardo Bolsonaro, voltamos aqui da zona leste de São Paulo, bairro de Itaquera. Aqui é o Gil Diniz e eu falo agora com o senhor Ilmo
abuso. Ilmo, o deputado está do outro lado da linha. Qual a questão que você tem para fazer para ele? Bom dia, Eduardo. Aqui fala Ilmo Buzo, do bairro de Itaquera, São Paulo. Gostaria de saber do senhor aí qual será a sua linha de atuação na área da educação, caso seja reeleito aí deputado federal, tendo em vista aí que a educação está longe do ideal. Teríamos que reconquistar aí as escolas que foram tomadas aí por esse pessoal de esquerda. Obrigado e força, fé e foco. Tudo bom, senhor Ilmo? Obrigado pela pergunta. Aproveitando aqui, já que o senhor é de Itaquera, mandar um abraço para todo mundo da Zona Leste. E o senhor tocou em um tema importantíssimo, questão de educação. Inicialmente, senhor Ilmo, tão importante quanto marcar um gol é evitar de tomar um gol também. Então, na nossa atuação dentro do Congresso Nacional, infelizmente, a gente tem que se preocupar em barrar alguns projetos que não visam tornar o aluno em um bom filho ou deixá-lo preparado para o mercado de trabalho, para ser um bom profissional, um bom técnico, enfim, para colocar ele na vida como uma pessoa digna e decente atrás de um emprego. Então, senhor Ilmo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é frear esses temas bizarros, como, por exemplo, ideologia de gênero, kit gay, enfim. Sexualidade é um assunto para a gente tratar dentro de casa. Por óbvio, quando atingir uma maturidade suficiente, notoriamente durante ou após a adolescência, a gente já pode começar a conversar com eles. Mas, enquanto crianças, que era a proposta do kit gay e da ideologia de gênero, não. Falar de sexo homo ou hétero para crianças 5, 6, 7, 8 anos de idade, impossível. Então a gente tem que barrar esses projetos lá. A gente tem conseguindo sucesso. O problema é que alguns professores, que na verdade eu não nem considero como professores, eu acho que são militantes travestidos de professores, eles insistem em falar desses temas para as nossas crianças. Eu acho que quando o pai e a mãe deixam o seu filho na escola, ele não deixa na escola para ele aprender sobre como fazer sexo anal, ou para ensinar para ele que a maconha é uma droga suave, quando na verdade a gente sabe que é a porta de entrada para diversas outras drogas, e a maconha por si só desperta para muitas doenças, dentre elas a esquizofrenia, e isso sem falar no vício. Então a gente tem que tratar realmente de colocar a disciplina para a molecada. E os jovens, eles gostam de disciplina. O aluno que fica prejudicado, quando tem aquele aluno mais bagunceiro, mais que não segue a autoridade do professor, os mais prejudicados são aqueles alunos que querem prestar atenção na aula. Esses alunos que querem prestar atenção na aula, eles querem o quê? Eles querem a disciplina. É por isso que quando são feitas entrevistas mostrando a realidade de escolas militarizadas, seja pelas Forças Armadas, seja pela Polícia Militar, eles são sempre bem conceituados. O exemplo clássico, qual que é? É da escola de Manaus, que foi militarizada há alguns anos atrás. Era a pior escola do Estado em nível de notas. Após a militarização, e eu destaco que é, na verdade, uma gestão compartilhada entre militares e civis, mas após essa militarização das escolas, com a coordenação de policiais militares, oficiais e praças, os alunos passaram a ser o 4º melhor colégio do estado do Amazonas em questão de notas. Repara bem, era a pior escola, depois passou a ser a 4ª melhor. Isso que eu nem falei ainda que foi expulso daquela escola o tráfico de drogas, pois havia relato de alunos de que outros estudantes levavam para dentro das salas faca, às vezes até arma de fogo. E aí, para você que está interessado em estudar, para você, pai e mãe, que deixa seu filho na escola e enquanto tem que trabalhar, você fica mais tranquila, deixando o seu filho numa escola onde tomam conta ali policiais militares e professores civis preocupados em transmitir o conhecimento, ou quando deixa seu filho numa escola em que é dominada pelo tráfico de drogas? Eu acho que a resposta é um tanto quanto óbvia, né, senhor Ilmo? E, senhor Ilmo, além disso, a gente tem também propostas propositivas, que é o caso do meu projeto de lei do homeschooling, da educação domiciliar. Eu tenho um projeto nesse sentido, ele está na Comissão de Educação,
sob relatoria de uma outra deputada do DEM, mas eu não sei se ele consegue ser aprovado ainda esse ano no Congresso Nacional. Mas do que trata esse projeto? Ele é voltado principalmente para os pais de crianças especiais, porque é muito custoso para um pai que ele consiga uma escola que seja adaptada para o seu filho. Às vezes demanda uma atenção exclusiva de um outro profissional, demandam 2 professores dentro de sala de aula, então isso é muito caro. E às vezes o próprio Estado, ele tenta o quê? Ele tenta tirar o seu corpo fora, porque ele entende que é um dinheiro muito alto, né, para as crianças especiais, o que eu discordo. Mas vamos lá, o homeschooling, a educação domiciliar, ela permite que os pais virem pais educadores. Então, se um pai ou uma mãe, se ela tiver disponibilidade de passar algum período do dia com seu filho, ela mesma transmite o conteúdo escolar para o seu filho. Esse tipo de educação, ele é adotado em todos os países de primeiro mundo. Todos esses que despontam na educação utilizam o homeschooling com excelentes resultados. E aquela criança ou aquele adolescente, ele não fica isolado do convívio social. Ele vai fazer parte do futebol da vizinhança, do grupo da igreja dele, vai fazer intercâmbio. E uma vez eu entrevistei um americano que fez homeschooling e ele falou que o mais bacana é que ele tem contato com pessoas das mais variadas idades, das mais variadas áreas. Enquanto que, segundo a crítica dele, uma criança que vai para uma escola normal, ela acaba tendo sempre contato com as mesmas pessoas, da mesma idade, então é meio que uma fábrica, né, de fazer cérebros, segundo ele me disse. Então é um caso bacana, é um projeto que a gente tem que colocar adiante. E, finalizando aqui a questão, o senhor, com uma preocupação justa, né, do domínio de professores inescrupulosos, que eu chamo até de militantes travestidos de professores, esses aí de esquerda, que não estão preocupados em transmissão do conhecimento, mas sim em doutrinar as nossas crianças e adolescentes para que tenham a mesma ideologia do professor, para esses eu apoio o projeto Escola Sem Partido, que nada mais é do que fixar na porta das salas de aula direitos dos alunos. Direitos esses que já estão previstos em nossa Constituição e em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então, repara só, senhor Ilmo, não tem nada de novo, não. É pegar o que está na Constituição, colocar num cartaz e fixar na sala de aula. Para que o professor militante, que ele fique constrangido em passar apenas a sua visão de mundo. E para que os alunos também saibam, né, que realmente eles têm direito a conhecer as mais diversas teorias, os mais diversos pensadores. O que o Escola Sem Partido pretende fazer é ampliar o debate. É fazer com que o professor fale as diversas teorias que existem acerca daquele tema. Qual é a certa e qual é a errada? Isso daí é um julgamento interno que o próprio aluno vai fazer. Perfeito? Então é mais ou menos por aí, senhor Ilmo. Essa é a nossa atuação com relação à militarização das escolas. Isso aí fica muito mais a cargo dos governos estaduais, tem que ter efetivo da Polícia Militar, mas eu acredito também que poderiam ser aproveitados o pessoal da reserva, que é mais ou menos, né, mal falando a grosso modo, é quando o militar vai para a aposentadoria. E por que eu prezo tanto pelo militar? É porque ele tem muito forte a hierarquia e a disciplina. Então ele tem esses conceitos de autoridade. Ele consegue transmitir aos alunos. E esse aluno, pode ter certeza, ele se torna um filho muito mais educado, que vai respeitar os seus pais e vai aprender também a amar o seu país. Beleza? Um pouquinho de hino nacional e de ordem unida não vai fazer mal a ninguém nas escolas. Todo mundo que passou por isso, com certeza sabe o valor que tem. Um abraço, senhor Ilmo. Mais uma vez, um abraço também para todo mundo aí de Itaquera e da Zona Leste. Fica com Deus.